Boa noite, Brasil. Boa noite a todos e todas, principalmente lutadores e lutadoras que estão com a gente nessa noite aqui, de uma maneira muito especial. Olha aqui o nome, ó. Democracia em Rede, aqui de Curitiba. É um prazer muito grande a gente estar aqui junto nessa rede alternativa de informações mostrando as verdades. E nós, da Rede Soberania, né, que a gente travou essa batalha de mídia alternativa a partir do julgamento do Lula, lá em Porto Alegre, e hoje lá a gente chamou de Rede da Legalidade, e hoje a gente é chamado de Rede da Soberania. A gente vai ao ar todas as noites, às 20 horas, e para nós é uma grande alegria estar aqui junto com vocês, formando essa grande rede aqui em Curitiba. Estivemos aqui o dia todo hoje, e na noite a gente se soma com esse pessoal todo, esses companheiros, que eu já vou apresentar eles, para a gente debater um pouco o que foi esse dia aqui em Curitiba e o que vai ser amanhã, esse grande dia, né? E as nossas manchetes de hoje não poderiam deixar de ser diretamente ligadas ao grande dia do trabalhador, que será realizado em Curitiba amanhã. Centrais sindicais e frentes de defesa da democracia estão unidas contra a reforma trabalhista e em defesa dos direitos dos trabalhadores e pela liberdade do Lula. São centenas, milhares de pessoas que amanhã vão estar aqui em Curitiba se somando nessa denúncia, né, de que Lula é um preso político e a gente quer a liberdade dele já e que ele tem direito, sim, a concorrer à eleição, a ser candidato e fazer essa história junto com a gente. Está aqui com a gente Rafael Marques, uma alegria, Rafael Marques, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Está aqui, vieram uma caravana, já estão aqui há vários dias, tem baraca aqui que eu vi. Depois já vamos falar. Está aqui também, ó, o Marco, todo mundo conhece o Marco, esse comentador político, comentarista político nosso do Sul 21, né, que eu vou arriscar o sobrenome dele agora, é o Marco Weisheimer. Acertei? Como é que foi? Saiu bem? Um Borges pronunciar esse sobrenome direitinho. E eu quero também aqui, gente, ó, que vocês vejam esse menino, Pedro Carano. O Pedro Carano, gente, ele vai contar um pouco para nós desse trabalho espetacular que o Brasil, de fato, vem fazendo no Brasil todo, né? Um instrumento maravilhoso de comunicação. Quem está nos ouvindo, todos conhecem já esse instrumento, a gente precisa cada vez mais potencializar ele, e ele é da Frente Brasil aqui do Paraná. Então, uma grande alegria, Pedro, estar aqui junto, né? E nesse espaço que vocês fizeram aqui. Que beleza desse espaço, hoje à tarde a gente já acompanhou, né? E não podia deixar de ser, né? O Miller, que é o nosso provocador, toda noite ele está junto, e o Frei Sérgio Guerguin, coordenador do Instituto, que coordena também a nossa Rede Soberania. E para dar-lhe o primeiro alavancaço, a primeira provocação nessa noite, eu quero que vocês curtam, gente. Curtam, compartilham, ajudem esse nosso meio de comunicação, esse nosso instrumento de comunicação, a alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Então vamos lá, curtam, compartilhem, ajudem a gente, né, a formar essa grande rede de democracia, essa grande rede de comunicação dos trabalhadores e trabalhadoras. Marcos, boa noite, Marcos. E esse dia, essa emoção, o que tu viveu hoje aqui em Curitiba? Conta para nós. Boa noite, Snar. Boa noite aos companheiros de mesa aqui, a todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que hoje foi certamente um dia muito intenso para todos, né? Nós chegamos aqui num dos tantos ônibus, né, que estão chegando a Curitiba aí nos últimos dias. A gente chegou no início da manhã e acompanhados, a gente já pôde ver logo no início da manhã várias outras delegações chegando de várias cidades, de vários estados do país. E o que se viu, né, o que a gente viu hoje aqui, tanto no acampamento quanto aqui na vigília, foi um dia de muita mobilização, muita emoção. E eu gostaria de destacar uma experiência em particular, que eu acho que ela é muito importante para a gente refletir sobre o atual momento que o país vem vivendo, né? Que é um momento com muita
muitas notícias ruins, negativas para a democracia, para os direitos, muitas notícias de violência, como a própria que se abateu aqui sobre o acampamento há alguns dias, mas há alguns acontecimentos que são aparentemente pequenos, aparentemente silenciosos, mas eu acho que tem um impacto muito grande no imaginário, e eu acho que a gente está precisando pensar do modo mais detalhado assim, essas mudanças de imaginário que eu acho que vêm acontecendo. E eu me refiro ao caso da dona Regiane aqui na frente, né, que ela já foi objeto de várias matérias, né, sobre o que ela fez, o que a dona Regiane fez. Ela abriu a sua casa, né, logo no início aqui do acampamento, primeiro para algumas barracas do pessoal que estava acampado, e depois, finalmente, ela acabou instalando, né, aceitando ali a instalação de uma cozinha comunitária, né, no pátio da sua casa, que hoje vem produzindo aí refeições diariamente, né, para todo mundo que está acampado. Hoje foi aqui. Mais de 1.000, ela falou. Parece que foi mais de 1.000. Né? Nós estivemos lá, viu, Marco? Nós estivemos lá conversando com todas as mulheres hoje. Então, nós estivemos lá, a Rede Soberania teve lá numa live, depois da live daqui, do estúdio, a gente foi ali, fez uma live, eu e o Isnar, e a gente mostrou todas aquelas mulheres que estão ali trabalhando voluntariamente, fazendo comida para mais de 1.000 pessoas. E conversamos com a própria dona da casa também, um negócio emocionante. E eu acho que o que me chamou mais atenção no relato dela, e que já havia aparecido em algumas outras entrevistas que ela havia concedido, é que ela conta que ela se achava uma pessoa de direita, né? Até aconteceu esse episódio, até esse evento aqui acontecer nessa região de Curitiba. Ela se considerava uma pessoa de direita, tinha, em relação ao MST, por exemplo, os preconceitos que uma parcela importante da classe média e da classe alta tem. Por causa da televisão. Isso. Sempre e ela conta, e ela tem uma frase hoje, que na entrevista que ela nos concedeu, que eu achei muito forte, que ela diz o seguinte, mais ou menos assim: hoje, cada vez que eu encontro uma pessoa do MST, eu peço desculpas a ela pelo que eu sentia em relação a ela. E eu acho que isso é uma coisa muito forte. Eu fiquei pensando o que leva, né? E a dona Regiane é uma moradora aqui da região, ela não tem, como tantos outros que tem aqui. No entanto, ela teve algo aconteceu que ela conseguiu fazer superar essa etapa do preconceito. E ela diz isso em relação à mídia. Não, eu repetia o que eu ouvia na mídia, né? O que eu via no Jornal Nacional, o que eu via no dia a dia. E ela, de alguma maneira, quando ela começou, e ela diz, o que eu fiz de diferente dos meus vizinhos, da maioria dos meus vizinhos, foi me abrir e me jogar, é a expressão que ela usa, foi me jogar para uma experiência nova. Me abri, comecei a conversar com as pessoas, comecei a ver a luta que elas travam, e isso teve um efeito transformador nela. E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica... uma expressão que a gente usa muito, né, no debate, na luta política, famosa processo de tomada de consciência, de formação política, formação de consciência. E ver esse episódio, eu acho que ele é muito educativo de como isso muitas vezes ocorre na prática, que a gente talvez não consiga perceber, né, que é de uma experiência... enfim, que não parece ser uma coisa grandiosa na política, mas que provoca um efeito transformador muito grande, né? Então, essa disposição da Regiane para se abrir, para conversar e ela fala com a profunda identidade que ela passou a ter com a luta, com as causas, com o comportamento dos militantes, das militantes do MST, e que ela chegou a dizer que ela torce para que o Lula seja solto o mais rapidamente possível, mas, no entanto, ela vai ficar triste quando isso que está acontecendo aqui desaparecer dessa região. Né? Obviamente, uma declaração mostra que houve uma profunda alteração de vida existencial nela, a partir de um contato, não foi a partir de
no discurso político, de um debate, no seminário, uma leitura a partir de uma situação de vida. Né? E eu acho que essa situação de vida que a gente está vivendo aqui, me parece que ela é muito forte, e eu acho que ela pode ser educadora para nós mesmos, né? De como a gente pode passar a ter algumas conversas e diálogos que a gente não consegue ter hoje com uma parcela mais ampla da população. Então, para mim, inicialmente, esse acho que foi um fato muito marcante, que eu acho que ele nos convida assim, a pensar sobre o significado mais profundo do que a gente está vivendo aqui. É interessante, a gente observa desde o começo, quando se montou o acampamento aqui, em frente à Polícia Federal, Superintendência da Polícia, como muitas vezes havia um discurso muito forte, fora daqui, inclusive nos meios de comunicação, do conflito dos moradores com aqui quem estava ocupando, de problemas, inclusive na Polícia Federal para retirada de passaporte, mas quem estava aqui, à medida que ia conversando com as pessoas, percebia justamente isso, né? Casos como da dona Regiane e da dona Sônia, que mora atrás da casa dela, recebendo as pessoas, outra casa mais para cima que estava desde o começo fornecendo água para os moradores, uma casa que fornecia internet para a gente. Quando a gente entrevistava pessoas, teve uma senhora que fez questão de pegar o passaporte para a neta, lá na Polícia Federal, descer até a vigília, para dar uma entrevista da gente e dizer, olha, não está um caos, não está caindo o mundo, não está esse discurso todo, que no fim, nessa disputa de narrativa, estava tentando justificar toda essa documentação que a Prefeitura de Curitiba tentou fazer, pedindo a transferência do presidente Lula aqui para outro lugar, que até o sindicato dos delegados da Polícia Federal também tentou fazer, colocando que estaria um caos a situação e por isso o presidente teria que ser deslocado daqui, né? Mas o Marco dá esse relato de quem está aqui, está vivendo e está no contato com as pessoas. Claro que é uma situação inédita que elas estão vivendo, claro que pode haver um outro entretempo ali, né, problema, mas no fundo há essa empatia, há esse contato cotidiano mesmo, isso é interessante mesmo. Maravilhoso. Valeu, muito bom, o Pedro. Eu queria mandar um abraço ao pessoal aqui, depois o Marcos vê se tu vai comentar mais um pouco e depois a gente vai passar para um outro debatedor aqui. Queria dar um abraço para a Luciane Fonseca, lá de Porto Alegre, o Meister, um abração, o Meister velho lá, o Kennedy Cardoso de Oliveira, Lula Livre, a Mazé Costa, está mandando um abração para a gente aqui, a Nádia, né? Também está mandando um abraço, a Nádia aqui de Curitiba, da APP, Marlúcia Alves da Silva, Regina de Lagerini, Regina tá no Rio de Janeiro, Regina, um abraço pro Guto, pras meninas, a Graziela e a Nina, um abraço, dona Regina. As músicos fora de série, filhas do Antônio Gringo, né? E a Justine Silva, o Júnior Souza, Júnior Suzano, parabéns aos trabalhadores que há dias se encontram em Curitiba. Parabéns a esses que tocam o Brasil. Que coisa linda, hein? Ô, gente, curtam, compartilham. Chegou aqui junto da gente, pega a cadeira ali, Roberto Baggio. Roberto Baggio é um dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais daqui, de Curitiba, e em seguida ele vai falar para nós sobre toda a programação de amanhã, né? Muita gente aqui... Também o Clóvis Pereira Salgado. Clóvis Pereira Salgado está com a gente. Estamos com a Rede Soberania. O Almerindo Gutierrez Dutra, lá do Rio Grande do Sul, está junto conosco. A Justine Silva está junto conosco e já está começando a aparecer alguns coxinhos aqui. A gente não vai dar bola para esses caras, porque aqui o papo é sério, não é dessa coisa de falsas acusações e ficar dizendo Bolsonaro, não sei o que. Isso aí não entra no nosso lero, não. Gente, estamos juntos aqui, Rede da Soberania e Casa da Democracia, esse espaço maravilhoso que o pessoal constituiu de comunicação aqui, que daqui um pouquinho mais o Pedro também vai dar uma palhinha sobre esse espaço. Marco, mais um comentário eu acho do que dia de hoje, o que marcou? Outra ponto assim, que eu ouvi em várias conversas que a gente teve hoje, foi uma preocupação em relação ao pós 1º de maio, né? Quer dizer, tudo amanhã promete ser um ato massivo aqui em Curitiba, né? Havia nos últimos dias toda uma especulação sobre uma possível transferência do Lula
do cárcere aqui da Polícia Federal para outro local, né, e o que acabou não acontecendo. Amanhã vai ocorrer o ato, e o depois, né, o que a partir do dia 2 de maio. Eu acho que tem uma coisa, importante, assim, sem querer obviamente arriscar a fazer qualquer tipo de previsão, assim, eu acho que algumas coisas que estão aparecendo aqui que devem ser mantidas, né? Acho que uma delas é essa experiência de comunicação, de aproximação entre diversos veículos, diversas iniciativas, diversas redes e plataformas que vêm atuando no Brasil, que começam há algum tempo já a atuar de modo cada vez mais próximo, articulado. Eu acho que isso acho que isso é uma conquista, né? Apesar de das derrotas que acho que todo o campo democrático do país teve aí nos últimos 2 anos, eu acho que essa é uma conquista importante e deve ser devidamente valorizada. Não é um detalhe, né? Eu acho que a própria a existência dessa casa, da articulação que esse banner aqui expressa, né? Entre a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, a Casa Democracia, a Rede da Soberania, todos os diversos veículos e redes que estão articulados em torno disso. Acho que a gente começa a formar, né, uma ferramenta que, se ainda não tem potência assim, para enfrentar o que são as grandes corporações midiáticas no Brasil, eu acho que dá para dizer sem risco de exagero que o que a gente tem hoje a gente nunca teve. Eu acho que é um acúmulo muito importante, um aprendizado muito importante, e que eu acho que nessa conversa não só o 2 de maio é uma coisa simbólica, né, o dia, mas do daqui para frente eu acho que é algo que deve ser olhado com muito carinho, preservado e cada vez mais fortalecido, assim, olhando aqui para o trabalho do pessoal todo e o crescente impacto que isso tem na distribuição de informação, de opinião. Eu acho que a gente está conseguindo alguma coisa que a gente não tinha até bem pouco tempo e que pode se tornar cada vez mais potente. Muito bom, obrigado, Marco. Sempre esse comentário preciso, profundo do Marco, né? Eu quero mandar um abraço para a Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves, lá de Betim, Minas Gerais. Um abraço, povo mineiro. A Isel Pinheiro Lula da Silva, ó. Ela diz assim, ó, vou insistir, não esquecer do caso. E ele diz, não, vamos esquecer o caso do Rio Centro aí, né? Tá bom? Vamos lá. Agora, eu queria que o Frei Sérgio provocasse um pouco o Rafael Marques, né? Do ABC. Tá aqui? Rafael, boa noite. Boa noite. Que alegria. Pega o microfone, velho. Frei, vamos lá. Bom, o Rafael, quando eu fui a São Bernardo do Campo, lá no Congresso Nacional do MPA, eu pedi para você que me conduzisse para mostrar os lugares santos de São Bernardo, né? Verdade. Você me levou no sindicato, lá onde é que era a sala que o Lula presidia o sindicato. Vocês não mudaram ela, né? Não, tá lá. Mesmo jeito que era daquele tempo. Depois você me levou pro estádio, né? Sim. O estádio da Vila Euclides. E depois para a Igreja Matriz, onde quando proibiram fazer as assembleias no estádio, né? Uhum. Dom Cláudio Rumes, que é meu confrade, frei franciscano, celebrou a missa e o povo cercou a igreja. Então, no estádio não pode, vai ser da igreja. E o povo cercou a igreja e tomou a praça. Eu acho que é aquele movimento iniciado lá que eles estão tentando barrar hoje aqui. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu entrou no sindicalismo, como é que tu conheceu o Lula, o que significa isso aí para São Bernardo. Não, o Lula, toda a força daquelas greves dos anos 80, foi um espaço espetacular da luta popular no Brasil, né? A militância que se formou naquele período no sindicato, assim, fez transformações na região, depois no Brasil, fundamentais para a história que a gente vive hoje, né? E que explica tanto a radicalização dos setores mais à direita, como explica também o imenso fortalecimento e o que nós somos hoje, né? Então, eu acho que aquele período foi fantástico. O Lula, eu conheci ele eu trabalhava numa empresa antes, eu trabalho na Ford. Mas quando eu conheci o Lula, eu trabalhava na Begrob, uma empresa de máquinas, uma empresa alemã. E em 86 ele era candidato a constituinte. Eu cheguei na fábrica, ônibus coletivo, e ele estava com uma turma do sindicato fazendo panfletagem
das eleições que ia acontecer para deputado. Era uma fábrica que não era muito organizada. E eu parei para conversar com aquele pessoal e fui conhecer ele. Eu não conhecia o Lula pessoalmente. Até perdi a hora de entrar para a fábrica. Porque ele começou a falar do que pretendia ser como deputado, quais eram as questões que motivavam ele a ser um deputado constituinte. Eu estava em experiência, de 90 dias. Eu estava em experiência. Eu perdi a hora, entrei com uns 20 minutos de atraso e, de fato, eu não passei na experiência. Não passei. Na semana seguinte, o chefe bateu nas minhas costas assim, desculpa, tá, mas não vai dar. Eu acho que teve muito a ver. Porque eu estava trabalhando direitinho na fábrica e tal, e não era organizada. Mas foi esse primeiro contato pessoal que eu tive com o Lula. Foi uma coisa bacana. E para mim foi bom, porque eu saí da Begrob naquela semana. Na semana seguinte eu entrei na Ford, que era uma empresa organizada, que tinha representação no local do trabalho, tinha dirigentes sindicais, tinha tido muitas greves na Ford de 80, de 79, 80, 78, até antes, até eu entrar na Ford em 86. Então, uma fábrica que tinha uma experiência de luta, uma coisa muito aguerrida. Comissão de fábrica, tudo. Comissão de fábrica. Então, eu entrei num ambiente e falei, aqui sim é um ambiente para quem quer viver coisa nova, quem quer sentir um clamor novo de um Brasil novo para os trabalhadores e tal. Então, aí, a militância no sindicato passou a ser uma coisa natural, porque era algo que eu desejava, de conhecer, e aí percebi todo o legado que o Lula já tinha, né? A história, a força dele, a presença na categoria. O Lula nunca deixou de estar no sindicato, nem como ex-presidente, nem à frente do PT, nem à frente da presidência da República. O Lula frequentou o sindicato, frequentou a CUT, frequentou as entidades todas do nosso campo, muitas vezes com o presidente da República. Ele em nenhum momento ele sinalizou, né, que estaria mudando, como em outros casos, mundo afora a gente viu, né? Lech Walesa, por exemplo, que era uma figura importante na militância do comecinho, né, dos anos 80 e tal. Então, acho que o Lula ele tem uma trajetória de nunca ter deixado de atuar, de conviver, de estar presente, de se preocupar com o que acontece no movimento popular, no movimento sindical. E é isso que acho que justifica essa vibração que você percebe aqui no acampamento. Não, é uma coisa vibrante, uma coisa boa. Foi o que eu senti hoje aqui. Vibração. E eu percebo que a cada pessoa que retorna, ela quer voltar aqui mais uma vez, quer voltar acompanhada, quer voltar com mais gente, quer trazer... Eu acho que tem um pique aqui desse movimento crescer, para não haver o esvaziamento, né, pós datas importantes como esse 1º de maio de amanhã, porque há muito tempo as centrais sindicais não fazem um ato unificado de 1º de maio. Há muito tempo. Então é emblemático as 6 centrais sindicais estarem aqui. Vai ser histórico em Curitiba amanhã. Histórico. Para um movimento sindical que sabe o que é juntar 6 centrais sindicais numa atividade de 1º de maio, onde cada uma quer mostrar a sua marca, né, com toda... É normal, né? É que não há mais como mostrar marca, porque o governo golpista destrói praticamente tudo que é dos trabalhadores. Né? O golpe está destruindo o país. O golpe está colocando esse país na violência. Esse país está ficando perigoso. E é para todos. É perigoso para todos. Porque uma pessoa que se atreve a atirar num acampamento, bomba jogada no Instituto Lula, em 2015, aquilo lá não foi apurado. Depois teve tiro na porta do Instituto Lula, aquilo lá não foi apurado. Tem lideranças no Brasil inteiro sendo perseguidas, né? No campo, na cidade. Lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que cuida de moradores de rua, que atua nessa área, há uma questão, uma ameaça que paira sobre aquilo que as pessoas... Padre Amaro preso no Pará. Padre Amaro preso no Pará. Não para ter quieto na igreja. Agora, isso aí é perigoso, não só para os setores que estão lutando por direitos. O direito é bom para todo mundo. O direito é bom para quem empreende. A segurança jurídica num país começa pela segurança mais do cidadão na sua casa, indo para o trabalho, indo para a escola. Se não protege isso, não protege ninguém. Esse país do golpe está ficando um país perigoso e as pessoas têm que compreender isso. E o Lula é um cidadão de boa praça. O relato que te recebe é que aqui no cárcere em Curitiba, as pessoas que trabalham, que limpam, que cuidam da zeladoria,
os agentes, já começaram o Lula completamente diferente. Tem inclusive relatos de policiais lá que tinham uma posição, relatos nas redes sociais mesmo, os caras que tinham uma visão do Lula hoje já têm uma visão totalmente diferente. É de arrepiar. Então, o carinho que a gente tem ouvido, o carinho que as pessoas que atuam aqui têm dedicado a ele. Falou, eu não esperava, não sabia. O que eu ouvia do Lula, pelas mídias aqui no caso, né, se essa menina dizia que se considerava uma pessoa de direita, é porque está capturada por um sistema muito difícil, que essa rede que foi criada aqui, eu acho maravilhoso, porque a unidade da esquerda, a unidade do campo progressista, esse esforço de mídia, é um esforço de educação política, de mostrar para as pessoas o que é verdadeiro. Então, acho que tudo isso motiva a gente a voltar mais vezes aqui, trazer mais gente aqui, nas fábricas. Muita gente queria estar aqui, mas dia 2 de maio tem que trabalhar. Né? Então, imagina, do ABC, ninguém estaria na fábrica 2 de maio cedinho, mas eu acho que muita gente vai pegar esse negócio de estar aqui. A gente torce para que, em algum momento, não é torcida, nós temos que lutar muito para isso, porque o sistema jurídico no Brasil, policial jurídico, não pode apodrecer. É um sistema, é um dos poderes, não pode apodrecer. E nós temos que discutir isso na sociedade, nós não podemos deixar esse sistema apodrecer. E algumas pessoas, aparentemente, querem que ele apodreça. Porque ao não representar todos, ao não se colocar como algo que eu possa me recorrer, ameaçado por qualquer questão da minha vida, e não confio mais no sistema de justiça ou sistema policial, o que vai acontecer com o Brasil? Então, esse sistema nós temos que atuar para preservar. E uma das formas desse sistema se resgatar é ele se pacificar conosco. Porque esse Brasil é o que é, porque nós trabalhamos, a gente produz carro, produz alimento, produz prédio, a gente produz tudo. É nós que estamos na rua trabalhando. Esse microfone que você está pegando na mão aqui foi um trabalhador que fez. É claro. A camisa que nós estamos usando. Então o computador que o Isnar está usando aqui. Não podem deixar a gente de lado. Exatamente. Impossível. Então, não como se não tiver o camponês, né? Essa luta nós temos que fazer e resgatar, instaurar, né, historicamente, a figura do presidente Lula. Na história, eu acho que nós já conseguimos, por tudo que nós estamos fazendo. Mas também tem o imediato. E nós temos que reinstaurar os direitos do Lula do ponto de vista imediato. A militância dele, a liberdade a ele, circular pelo Brasil, participar das eleições, participar da vida política, é a vida que ele escolheu para si e que nós estivemos com ele por toda essa jornada. Então, acho que muito bom o que a gente viu aqui. Inclusive, aqui nesse acampamento, entregaram uma mortadela e uma peça de presunto. Trouxeram hoje aqui. E parece que está chegando muito carro aqui, né, de pessoas que vêm com doações e tal. E acho que isso vai transformar. Eu acho que essa coisa em Curitiba é histórica, a cidade está vivendo um momento diferente, novo. E eu estou muito feliz de estar nessa cidade, nessa existência, amanhã assistindo esse momento histórico da unidade da classe trabalhadora no 1º de maio. E aqui com vocês, porque soberania, a palavra soberania que vocês escolheram para esse trabalho aqui, para essa jornada é fundamental, que soberania popular é o que o Brasil precisa. E a inserção, e a gente vê inclusive o apoio internacional, né, em relação ao presidente Lula. Então acho que o trabalho feito aqui tem que se ampliar. Os sindicatos metalúrgicos têm uma experiência importante com TVT, Rádio Brasil Atual. Não sei como está integrado, mas se não tiver integrado, eu vou cobrar. Vamos integrar. Tem que estar integrado e muito integrado esse trabalho que vocês estão fazendo, porque isso aqui é maravilhoso. Aliás, soberania popular, soberania nacional, e agora tu entraste no tema da comunicação, sempre foi um problema para a classe trabalhadora. A gente nunca conseguiu no país, sequer a era dos jornais, nós não conseguimos construir um jornal único no país, né? E muita dificuldade tivemos no começo para construir uma rede dessas. A primeira grande experiência de rede que a gente conseguiu constituir foi no julgamento daquele processo do Lula ali em Porto Alegre, onde a gente conseguiu constituir uma bela rede já de vários parceiros, não só das mídias alternativas novas, mas também das rádios comunitárias. E isso agora dá um salto de qualidade aqui nesse evento já. E aí eu já ia aproveitar aqui o embalo, né, Frei, para passar a palavra para o nosso parceiro do Brasil, de fato, que tem essas duas coisas. Eu sei que também lá vocês têm essa experiência da TVT, tem a experiência da Rede Brasil Atual, mas aqui nós temos essa experiência também do jornal impresso, né? E agora nós precisamos casar o jornal impresso com toda essa mídia alternativa que é tão assistida pelas pessoas que está aí nas redes sociais.
Com certeza, né, companheiros? A gente vive uma intensidade da luta política aqui em Curitiba e no país que acelera essa articulação que a gente está falando das mídias, dos veículos, das mídias alternativas que antes estavam sendo construídas, mas cada um construindo a sua experiência, né? Esse avanço na luta política e essa necessidade por unidade na esquerda, para a gente reagir a todos esses ataques contra os trabalhadores, faz com que a gente tenha organizado aqui de maneira muito rápida, junto com a organização da Vigília, também um sistema de comunicação. Então, pela Frente Brasil Popular, as diferentes frentes que estão organizando aqui a Vigília, a gente também montou uma coordenação de comunicação. Essa comunicação está dividida em alguns segmentos, né, no qual um deles, inclusive, valoriza a questão do material impresso. Militantes têm se organizado aqui junto com a organização e têm ido para a cidade também debater com a população, sair um pouco só aqui da região do Santa Cândida e levar o nosso debate em relação ao presidente para outros lugares. A gente tem usado também a ferramenta do Brasil de Fato impresso, que é impresso aqui no Paraná, mas a gente sabe também que é impresso no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco, com possibilidade de ampliar também hoje para o Nordeste e inclusive aqui para o nosso Sul, né? Então tem essa ferramenta, é importante, é um eixo nosso. O outro que a gente tem feito é tentar formar, junto aqui com a Casa da Democracia, junto aí com outras entidades, um sistema de comunicação audiovisual, que a gente passa aqui há 2, 3 dias a colocar em prática aqui na Casa da Democracia. Com esses programas, o Democracia em Rede, com a experiência de vocês, da Rede da Soberania. Então a gente está fazendo essas transmissões unitárias, onde cada veículo também compartilha e de maneira unitária transmite esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. E ali embaixo a gente está montando a estrutura da Rede Lula Livre, que parte da experiência também da Rádio Agência Brasil de Fato, que já vem há 1 ano e meio, 2 anos, acumulando também nessa questão da rádio web, mas se junta com a experiência da Agência PT, da CUT, da TVT, desse campo democrático popular e, como resultado, a partir de amanhã a gente vai ter, né, Frei? Às 8 horas, das 8 às 10, uma programação contínua, transmitida para todo o país. Quem quiser pode compartilhar. Depois das 2 às 4 e depois das 6 às 8, um programa unitário onde a gente vai estar debatendo a prisão do Lula, o 1º de maio unitário, as questões que estão colocadas aqui nesses 22 dias, né, Roberto, que a gente está vivendo aqui, de avanço, de organização popular, de tentativa de repressão, mas a gente reagindo a isso no 1º de maio, de 22 dias de um presidente ex-chefe das Forças Armadas num regime praticamente não, num regime de solitária, não podendo receber figuras internacionais importantíssimas. Então tudo isso a gente vai estar discutindo no nosso programa, né, de maneira unitária, além de outros eixos da comunicação que a gente está pensando. Mas a gente vê isso, né, por exemplo, aqui no Paraná, para concluir, né, Roberto, a gente já teve um programa chamado Projeto Popular na época do governo Requião, onde a gente pautava na TV pública, a Paraná, os principais temas dos movimentos populares. Mas vejam, isso foi 2010, a partir de um governo popular progressista. Desde então a gente não teve nenhuma experiência com essa força, né? Veja como em uma semana, quando a Frente Brasil Popular colocou a tarefa para esse espaço e para os movimentos, a gente se organizou e veja como a conjuntura está aberta a isso, propícia a isso, né? A gente organizou aqui em 10 dias, né? Então, interessante como a gente tem que aproveitar justamente para incentivar mais e mais e fortalecer mais e mais experiência nesse sentido. Viu, Pedro? A Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves, ela diz assim, ó, o Jornal Brasil de Fato de Minas Gerais eu divulgo no meu bairro. Nós estamos usando para o Congresso do Povo, os comitês, né? Veja essa coisa boa. Está aqui, Roberto Baggio. Então, amanhã, grande dia, hein? O Rafael já falava, né, de todas as centrais, essa junção das forças de esquerda. Conta um pouco para nós, como é que vai ser amanhã, hein? Olha, amanhã acho que vai se caracterizar como um grande dia histórico do conjunto da classe trabalhadora para esse novo período histórico que se abre. De forma geral, digamos, será um grande ato nacional, Então é um 1º de maio nacionalizado, com a representação de todas as forças políticas partidárias, com a representação de todas as forças sindicais, com a representação do movimento social popular, com o movimento religioso, com os artistas, com a cultura e com a juventude e com o conjunto da classe trabalhadora. Então representam uma grande unidade nesse momento histórico. E também está muito alinhado com nós do que a gente quer amanhã do ponto de vista histórico e dessa grande amplitude que tem. Primeiro momento,
é dizer para o Lula um bom dia e dizer para ele, para que eles possam escutar, que tu é nosso, tu pertence à nossa classe trabalhadora. E seremos leais para ti aonde tu for. E vamos lutar até que tu saia e tenha liberdade plena. Então é isso que nós vamos reafirmar para ele, para que ele possa escutar na voz de lá onde ele está preso de forma desumana, essa voz de que tu é nosso. E nós vamos te cuidar e vamos ser solidários até o fim contigo. E não sairíamos daqui sem que tu saia junto com nós. Então vai ser um momento forte para dizer isso. O Brasil vai dizer isso. Junto com o Brasil, as caravanas do mundo todo. Então nós temos delegações aqui do continente latino-americano, da África, da Europa. Quem estiver aqui também vai externar isso, que é o trabalho no mundo. Quem gera riqueza no mundo está com o Lula e não abre mão. Então também tem essa solidariedade internacional, esse internacionalismo, que ele foi um grande ser humano que praticou e vivenciou, e como estadista também motivou o processo de integração no mundo todo. Né? Então acho que esse é um reconhecimento do mundo para isso, nesse aspecto. Segundo grande componente, que também nesse dia vai ser o dia de pensar como os trabalhadores do mundo vão seguir sua luta, para manter seus direitos, conquistar o que nos roubaram e reafirmar que a luta vai ser fundamental, digamos, para nós reconstruir aqui um Estado democrático, com direito à política pública, com mobilização e tudo mais. E o terceiro componente, nós não vamos abrir mão da soberania. A soberania é central para cada país. Então vamos lutar para que a soberania popular, onde a população quer decidir, e no que ela decidir, ela que seja respeitado o seu direito do voto. Então é nesse aspecto também que é uma denúncia aos golpistas, esse bando de mercenários que está aí, que eles têm que ser punidos pelo crime que cometeram. E também nós não abrimos mão de o Lula ser o nosso candidato para disputar as eleições, ganhar as eleições e nós reconstruir o país a partir de 2019 aí. Então esse 1º de maio vai estar imbuído dessa intencionalidade, dessa perspectiva e na certeza que vai ser um grande dia amanhã que ficar na história, registrado na história política brasileira. Baixo, eu queria te fazer uma pergunta. Nós na Rede Soberania nós valorizamos muito o sentimento das pessoas. Desde que o Lula chegou aqui preso, você tem acompanhado tudo, né? Você está par e passo, você tem dormido menos, você é um grande dirigente político, mas eu queria te perguntar, como ser humano, como é que tu sente essa situação de um inocente preso e o trabalho que vocês estão fazendo, o teu envolvimento pessoal e da militância do MST, a militância dos movimentos aqui, nesses 22 dias já, né? O que nós sentimos de que foi uma grande experiência coletiva, sendo construída aqui com todas as forças. E essa força coletiva, eu acho que se revelou como uma grande energia que enfrentou momentos difíceis e possibilita nós estar existindo há 22 dias. Então, desde o dia 7 de abril, 11 horas da manhã, nós chegamos em frente à Polícia Federal, ficamos o dia inteiro. No final da noite, a Polícia Federal, de forma desumana, violenta, atirou contra nós, atirou bomba, tiros, de forma desumana. As pessoas estavam aqui, estavam aguardando o presidente da luta. Mesmo nessas condições, imediatamente nos reorganizamos, passamos a noite toda e a partir do dia 8 de manhã iniciamos o acampamento. E estamos aí até hoje. Há uma tentativa de cerco jurídico, de cerco imediático, de violência, de tentativa de assassinato, mas nós não abriremos mão. Ao contrário, porque o que a gente sente? Que amplia a solidariedade em torno da figura do Lula em todos os cantos do país, em todos os municípios e no mundo. Amplia a solidariedade da população curitibana. A população curitibana, a região metropolitana, está mantendo de forma prática e solidária o envio de comida, de alimento, de remédio, de presente aqui, de cuidado. Muita solidariedade, é? Muita solidariedade. Nós recolhemos aqui mais de 20 toneladas de alimentos. É. Então, alimento, dinheiro, remédio. Então, nós estamos imbuídos nisso aí, que é verdadeiro, o povo é sensível ao Lula. E terceiro... Aliás, eu vi uma menina, Baggio, hoje, que estava ali atendendo, recebendo bens ali, comida, etc. A guria, lá pelas tantas, começa a chorar pela quantidade de pessoas de Curitiba chegando lá entregando coisas. Impressionante. Impressionante. Então, o terceiro componente, o que nós estamos vendo? O Lula, ele sente lá dentro da célula o nosso bom dia, ele escuta o boa tarde e escuta o boa noite. Então é um testemunho dos advogados que estão com ele, escuta lá. Então nós achamos que a energia do povo, essa energia do bem, da humanidade, do projeto, ele capta.
E eu acho que isso é fundamental para ele resistir lá dentro lá. E as pessoas têm falado de que nos 50 anos de vida política, nunca o Lula ficou isolado 2 dias. Então eu imagino o tamanho do sofrimento que as elites estão submetendo ao nosso presidente. Isso é desumano. Isso não pode permitir que isso ocorra ainda aí. E o quarto componente que nós sentimos, que toda essa energia é uma energia geradora de militância. Todas as pessoas que passam aqui, que vêm nas caravanas, que passam aqui o sábado e domingo, passam aqui 2 dias na noite, ou quem fica 10, 15 dias, se abastece desse espaço, como você falou, se alimenta, e ele volta no seu local e está motivado para vir. Então se multiplica as cartas, se multiplica as mensagens de solidariedade, ou seja, até esse espaço é um gerador pedagógico de consciência, de processo de luta pela frente. Então, eu acho que ele está cumprindo essa tarefa, digamos, de nós retomar o trabalho de base, retomar o trabalho militante e fortalecer a solidariedade como o único caminho, digamos, de nós construir um país mais justo e solidário. E o nosso presidente Lula, ele é o comandante desse processo. Ele mesmo estando lá, ele está conectado com tudo isso aí. E vocês imaginem a importância que ele tem solto. Então nós precisamos intensificar a luta, assumir o compromisso de que nós não vamos parar até ele soltar. O Lula vai sair daí e até que ele ficar aqui, nós não vamos deixar de ser o primeiro vizinho dele. Nós somos o primeiro vizinho mais perto dele aí. E vamos fazer essa luta até o final. Então que as autoridades, que esse poder judiciário, esse bando de golpistas e justiceiros tenham essa consciência. Nós não vamos abrir mão. Nós vamos sair com o nosso presidente livre, solto, e ele vai ser o nosso comandante da reconstrução do país nesse novo período histórico que está colocado aqui. E você pensar, né, Frei, nessa tua questão, pensar que desde o dia 7 até 2 dias antes, né, quando a militância aqui em Curitiba estava se preparando, o quanto essas pessoas estão há mais de 20 dias carregando caixa, cumprindo tarefa, fazendo a segurança, cuidando das pessoas, pensando a comida, pensando detalhes, pensando o gerador para a luz, para a comunicação e para as tendas, o som, a vela para poder fazer toda sexta-feira aquele Luz para Lula, que é também um momento bonito e que a militância, sem conversar muito, mas acabou incorporando, porque também era aquele momento do final da semana de extravasar, de cantar uma canção bonita, de jogar uma luz, de ter um momento de mística mesmo, de entrega, né? Então isso tudo está sendo muito forte, né? As pessoas no sábado choveu, mas no final do dia estava ali, estava escutando as poesias, todo mundo com o pé molhado, todo mundo molhado, mas nesse ânimo, nessa vibração, nesses dias que estão sendo de uma intensidade para quem está aqui, quem está na militância, né? E a gente percebe que daí quem vem de fora muitas vezes pode ir mais no final de semana. Eu percebo também setores médios, artistas, pessoas que não estariam aqui no dia a dia, mas que querem apoiar e querem vir dar o seu apoio, né? Como elas ficam emocionadas ao vir aqui, ver toda essa militância, fazendo esse esforço e garantindo a organização, né? Então, essa organização a gente tem percebido ela emocionando muita gente que vem, seja das caravanas, seja de Curitiba mesmo, dar uma passada aqui, está sendo uma troca muito forte, né? Tem mais gente aí para a gente mandar um abraço? Eu vou falar para isso, manda eu queria só... Tem que interagir com os... com os... Eu tenho uma bronca que aqui não é telespectador, não é rádio ouvinte, aqui é internauta. Pois é, mas eu quero falar com os grêmio-nautas, com os corintionautas, com os flamengo-nautas, né? É isso aí. Com todos os... Queria falar pro o Pedro desse testemunho, né? Do povo, aqui. Atlético Nauta, Curitiba Nauta. Chapecó Nauta. Mas a gente sentiu muito hoje esse empenho, essa mística que ronda o povo aqui, muito forte, Pedro. Aqui a gente, que chega, a gente acompanhou muito pela internet, né? Lá por Porto Alegre, lá na rede Soberania. Mas chegando aqui, a gente toma um banho de solidariedade. A gente toma um banho de rebeldia, um banho de amor, um banho de ternura. Então isso é maravilhoso. Eu queria agradecer o Aristóteles Souza, que ele tá elogiando o nosso papo, dizendo que foi um diálogo muito rico, muito bom, bem construído. A Leontina Cidade tem acompanhado aqui, ele fala, Pedro, que ela tem acompanhado aqui em Curitiba, está admirada, é lindo demais.
É muita organização, ela fala aqui, né? O Francisco Nogueira manda um abraço para a gente aqui, o Aristóteles Souza, Soberania Nacional, é isso aí. O Eduardo Silveira, lá de Porto Alegre, o Eduardo também, ele ajuda, ele é âncora da Rede Soberania, né? A Jocirene Santos, ela é de Imperatriz, lá no Maranhão, e ela diz assim, lá do sul do Maranhão, lá perto... Tocantins. Assassinaram o Padre Josinho, Imperatriz. É isso aí, lá na CPT, na escada, nós do Instituto Cultural Padre Josimo, a gente fez o documentário do Padre Josimo, um grande lutador, que foi assassinado de uma maneira muito covarde, né? Paga pelos pistoleiros. E ela lembra da Bolsa Família, né? Que era um projeto que o governo Lula e a Dilma tinham, que ajudava a aquecer a vida das famílias, aquecia o mercado local e etc. Que agora o picareta do Temer, né, o vampiro, chupou tudo, né, essas verbas aí, né? É brincadeira, né? Do Temer e o gaúcho Osmar Terra, secretário, que foi ministro do MDS. O cara tirou direitos do povo brasileiro e do povo gaúcho. E o sem vergonha da Casa Civil, como é que é? O Padilha. O Padilha. Esse é um baita de um lacaio, né? Mas então, gente, a Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves também, ela faz um grande elogio ao Jornal Brasil de Fato, a Terezinha Pelvezan, a Eliane Portes, estão agradecendo aqui a gente, e aí vai, muita gente que curtiu, que compartilhou, ajudem a gente a formar cada vez mais, né? Tá? Então, de parabéns aqui à Casa da Democracia, esse espaço maravilhoso que é aqui, mas que é esse jeito de fazer comunicação, esse jeito de chegar para cada um de vocês, contando o que está acontecendo de fato aqui em Curitiba, né? Que essa mídia, né? Essa grande mídia sem vergonha não mostra nada, né? A gente vem para cá e toma esse banho de realidade. Rafael, e esse momento, vamos indo também para as nossas finaleiras, né? Vamos dar mais um testemunho, cada um de nós, e depois a gente vai concluindo esse momento aqui, esse espaço. Hoje, inclusive, né, chegou companheiros da Ford aqui, que vieram de carro de São Paulo, chegou companheiros da Mercedes-Benz, companheiros da Volkswagen, todo mundo se organizou, né, aqueles que poderiam. Lá tem um sistema de banco de horas, o pessoal pegou a semana, emendando o 1º de maio, vou passar a semana lá em Curitiba. E pegaram. Chegou mais de 20 pessoas aqui hoje, das 3, 4 montadoras lá do ABC, e veio para cá, queimou o banco de horas para estar aqui com o Lula. Acho que o mais terrível para o presidente, naquela linha que você falou, foi aquele momento que ele sai do sindicato, atravessa a rua e se apresenta para a Polícia Federal. Até chegar aqui. Aquilo foi um momento de extrema solidão, junto com o Zanin, que acompanhou. E chegou aqui, eu acho que porque ele sente. O que vocês fizeram aqui, o que tinha um pouco também lá na Polícia Federal, na Lapa, em São Paulo, gente que teria solidário, mas o que vocês fizeram aqui, em Curitiba, na chegada dele, ele sentiu. Acho que o Lula tem essa coisa, essa sensitividade. Acho que para dormir ele não dorme sozinho, cheio de anjo do lado. Minha mulher fala isso. O Lula tem muito anjo do lado dele. Então, eu acho que foi aquele período o mais dramático desse período todo. Aquela resistência no sindicato bonita que aconteceu lá em 2 dias. Tem muita gente nossa que está mundo afora, do movimento sindical, da esquerda, e que mandou mensagem para nós: poxa vida, o sindicato de vocês, de novo, numa resistência histórica, como foi em 80. Então, eu acho que isso que está acontecendo aqui, cada vez que se faz o bom dia, boa tarde, boa noite, eu acho que ele se sente acolhido, não se sente isolado, porque, de fato, é uma figura muito gregária. Eu nunca vi o Lula sozinho. Se tiver algum buraco na agenda, ele chama alguém para conversar. Né? Tem alguém solta e pega e puxa na sala. Era assim no sindicato, nunca conseguiu ficar um tempo sem trocar ideia com alguém. E por isso que ele... Lógico, ele conversou com muita gente no Brasil, né? Não com todos, diretamente impossível. Mas com muita gente ele conversou, se dedicou 1, 2, 20 minutos, 1 hora de conversa, mas se dedicou às pessoas. Então, o trabalho aqui, essa energia, essa disposição, continuar vindo para cá. Curitiba é, sim, um dos centros da resistência, o principal centro da resistência está aqui, porque ele está aqui. Evidentemente que o Brasil inteiro... Hoje eu vi as barcaças no Rio Amazonas, também gente mobilizando 1º de maio com Lula livre, o Brasil inteiro, né? Tem Fortaleza muito forte,
Bahia muito forte. Está cotidianizando a resistência. Exatamente. E eu acho assim, Rafael, eu acho que o que está pegando mais para o nosso povo não é só o Lula livre, é o Lula inocente. Lula inocente, né? É impressionante. Nós não podemos tolerar que uma pessoa, fosse quem fosse, tá certo? Eu aprendi muito cedo com a minha mãe que injustiça não se tolera, né? Injustiça não se tolera. Fosse com qualquer um inocente não pode estar numa cadeia, né? E por isso que eu tenho uma confiança muito grande que nós vamos vencer essa batalha, porque não tem como derrotar a verdade, não tem como derrotar uma injustiça desse tamanho, né? Uma indignidade desse tamanho. Eu não sei como é que um juiz como o Moro, ou ele é doente, é uma hipótese, ou ele é doente, totalmente doente, ou ele é um instrumento de um poder muito cruel. Porque se ele escreveu, até o meu artigo que o Sul 21 publicou, vários publicaram aqui, eu fiz questão de transcrever os 4, o artigo é a tragédia do triplex. É uma tragédia mesmo, né? Eu transcrevi os 4 parágrafos onde ele descreve o apartamento do Lula. Ele diz que tem um elevador com 3 paradas. Não tem. Diz que tem uma piscina que foi reformada. Não tem. Ele disse que gastou 320 mil reais com uma empresa de Curitiba para montar uma cozinha gourmet. Mas, gente, com 320 mil, nós fazemos casa no Minha Casa Minha Vida no campo com 32 mil. 320 mil é 10 vezes mais. Com 320 mil, tu faz quase um palácio. Eu pergunto para as pessoas, o que tu faz com 320 mil? Eu conheço pessoas ricas, inclusive muito próximas a mim, que decoraram uma casa riquissimamente e não custou 320 mil. Entendeu? Então, isso não existe lá. Isso não existe. Então é uma injustiça, é uma inocência. Os brasileiros, mesmo esses coxinhas que estão nos acompanhando aqui, ó, para e pensa, bota a mão na cabeça. Pô, se isso tudo fosse verdade, olha, talvez eu não estaria aqui defendendo o Lula. Se fosse verdade que ele ganhou um apartamento em troca disso, em troca daquilo, sacanagem, mais uma casa chique, uma casa rica, com um elevador só para ele, na praia, talvez eu não estivesse aqui defendendo ele, talvez não estivesse passando noite, talvez tu não estivesse aqui, Baggio, gastando teus dias, talvez pessoas aqui não estariam fazendo o sacrifício que o Pedro Caranda escreveu aqui. Então, eu acho que isso nós temos que ter, claro, é uma injustiça. Nesse caso, a gente podia dizer uma injustiça do tamanho do globo. Por isso eu também tenho comparado o presidente Lula, eu tenho comparado ele a Gandhi e Luther King. A Gandhi e Luther King, mas também a Gandhi e Mandela. Por quê? Não comparo com outros, nesse momento, né? Como Zumbi, como Tiradentes, que não conseguiram ver a vitória em vida, a vitória da sua luta em vida. E o Luther King conseguiu ver, o Gandhi conseguiu ver e o Mandela conseguiu ver. E o Lula vai conseguir ver. Por isso, e nós vamos ver junto com ele, vou estar abraçado nele. Roberto, Baggio, como vai ser amanhã? Dia 1º de maio em Curitiba. Diz para os nossos internautas e o povo de Curitiba, que aproveita convidar todo mundo, né? Como é que vai ser o dia de amanhã, o dia 1º de maio, histórico, em Curitiba? Então, os curitibanos e da região metropolitana e do interior do Paraná e de todo o Brasil, as caravanas estão vindo. Vamos se concentrar na manhã aqui no terminal do Boa Vista, às 7 da manhã. 7 horas. 7 horas da manhã no terminal do Boa Vista, que fica aqui a 1.500 metros aqui da Polícia Federal, no Itaú Lula. 8 horas vão começar uma caminhada até o acampamento e da vigília Lula livre. Vamos chegar às 9 horas para dar um bom dia para o Lula. Então, todas as delegações do Brasil e do mundo vão dizer bom dia ao Lula. Então, está se programando isso. Após o bom dia, vai ter uma grande atividade ecumênica, uma reza eclética aqui em frente aqui na Polícia Federal, aqui no acampamento, a vigília.
e depois vai ter algumas atividades culturais até 11h30, meio-dia. Após as 14h, todos vão se concentrar na Praça Santos Andrade para uma grande atividade cultural e política, das 2 até as 20 horas, organizada pelo conjunto das centrais. Então, um grande ato político, cultural. Então, quem está nos ouvindo, mais se organiza. De manhã, vamos dizer o bom dia para o Lula, aqui no acampamento e na vigília Lula Livre, e na parte da tarde, todo mundo na Praça Santos Andrade, que fica no centro de Curitiba, para participar desse grande momento político e cultural no conjunto das centrais. Pedro, e quem não vir para cá e quiser acompanhar pela internet, como é que faz? Então, basta estar acessando alguma aí das mídias que estão construindo aqui o espaço, né? Seja o Mídia Ninja, seja a Casa da Democracia, o Brasil de Fato, todos esses veículos vão estar se ajudando, a Rede Soberania, se ajudando, se compartilhando e fazendo uma cobertura que a gente tem feito aqui na Vigília, praticamente cobrindo todos os acontecimentos da Vigília, né? Isso vai acontecer e, para além disso, é interessante a gente reforçar aqui para entrar ali no site nacional do Brasil de Fato, porque a gente vai estar transmitindo a rede Lula Livre. Então você pode, inclusive, quem quiser ter uma rádio comunitária, tem um espaço, tem um site, tem o espaço lá na sua cidade do interior, pode também transmitir a programação que a gente vai estar fazendo, das 8 às 10, das 2 às 16 e das 18 horas às 20 horas, uma programação direto, onde a gente vai estar falando de tudo. Pessoas que estão aí na marcha, lutadores que vieram para cá, políticos nacionais que estão participando, figuras internacionais que estão aqui também. Vai ser uma cobertura completa dos acontecimentos do 1º de maio em Curitiba, também em outras regiões do país, né, porque a gente sabe que o centro é Curitiba, mas também vão estar acontecendo atos aí em outros estados, né, então a cobertura completa vai poder encontrar no site nacional do Brasil de Fato e onde estiver transmitindo também, onde estiver compartilhando. Fica o convite aí também. Vim para a rua, mas quem não puder ou estiver em outro estado, acompanha a gente. E nos intervalos destes períodos aqui que foram ditos, a gente da Rede Soberania e cada um de nós aqui, de cada um, vai estar fazendo suas próprias transmissões e lives também. Então vai ser cobertura ali direto, né? Não vai ter, não vai ter nenhum momento terminou o programa aqui, não. Vai ter continuidade na página de um ou de outro e de todos nós juntos cobrindo esse grande ato de amanhã. Beleza, então. E os sites também, né? O site do Brasil de Fato. O site Brasil inteiro, né? Atos de 1º de maio do Brasil inteiro. Então, quem não puder estar aqui, acompanhe nas mídias, mas participe do 1º de maio na sua cidade, né? É o dia do corpo presente amanhã também, né? Isso mesmo. Isso, vai ser. Amanhã é o dia para que todos e todas venham para a rua. É o dia dos lutadores e lutadoras. É o dia dos trabalhadores e trabalhadoras, daqueles que fazem o nosso país crescer e se desenvolver. E na defesa desse grande homem, né, que foi o nosso grande presidente, que vai ser o nosso presidente, o Lula. Muito obrigado, Pedro, Miller, Frei Sérgio, Rafael, Marco, Roberto Bacejo. Muito obrigado. O Baggio. O Baggio. E o Alexandre e o outro técnico? O nosso ninja lá, o nome dele. Ô, Edivan, muito obrigado. Né? E eu? Tá bom. Valeu, gente. Um abração, então. Amanhã, cedito na estrada e ligadão no Brasil de Fato, ligado na Casa da Democracia, ligado na Rede Soberania e também Mídia Ninja, em todos os instrumentos e veículos de comunicação alternativo, porque a grande mídia não vai mostrar nós. A grande mídia que está começando a ficar pequena, Isnar. É verdade, porque a gente está crescendo e estamos se unindo cada vez mais. Valeu, gente, boa luta, até amanhã, muito obrigado pela audiência. Boa noite, gente. Lula livre!